para página 7, não é isso? Página 7. O homem. Então vamos lá. A gente viu então a criação do mundo, 7 dias, como foi. E agora então vamos ver, ele vai voltar um pouquinho para falar da criação do mundo e vai falar direto já na criação do homem. Então vamos lá, versículo número 4, o homem. Dora, quer ler para mim? Essas são as crônicas do céu e terra, quando eles foram criados, no dia em que Deus completou terra e céu. Ok. Bom, então outra vez ele dá uma introdução, porque ele volta a falar dos céus e da terra. Aqui tem algumas coisas interessantes nesse versículo. Primeiro, se a gente for prestar atenção, no primeiro versículo da Torá, está escrito lá, no início Deus criou os céus e a terra, certo? Aqui, ele quando fala que Deus criou, ele usa já dois nomes. Lá ele usa só o nome, em hebraico Elohim. E aqui ele já usa em hebraico o nome Hashem Elohim. Eu não sei, a maioria talvez não deve ler o hebraico, né? Mas lá no primeiro versículo tem um nome de Deus só, que é o nome Elohim. Aqui você tem dois nomes de Deus, o nome Havai e o nome Elohim. O pessoal que estudou um pouquinho com a gente Kabbalah sabe que Deus tem vários nomes. E para que servem os nomes de Deus? Os nomes servem para a gente se conectar com Ele. É assim, deixa eu explicar. Eu tenho vários nomes. Aqui eu sou Rabino, para os meus filhos eu sou papai, para minha esposa eu sou Jacob, para os amigos eu sou isso. Eu tenho vários nomes, ok? Vocês têm vários nomes, sim. Vocês são chefe, ou professor, ou isso, ou aquilo, doutor, ok? Cada um é uma coisa. Em casa é outro nome. Porque o nome serve para a gente se conectar com o nosso semelhante, com outras pessoas. Deus também tem vários nomes. E quando nós queremos, quando nós precisamos nos conectar com Ele, e pedir para Ele ser um Deus piedoso, a gente usa o nome Havai, por exemplo. E quando se trata de um assunto severo, a gente usa o nome Elohim. Elohim e Havai também está ligado com natureza e sobrenatural. Então, dependendo do contexto, você usa o nome. No início da criação foi usado o nome Elohim. No início criou Elohim, os céus e a terra. Elohim é o nome da severidade. Deus, no início do mundo, ele pensou em criar um mundo com severidade, justiça, julgamento, castigo, punição. Só que, depois de um tempinho, o que Deus fez? Deus falou, se for só com severidade o mundo não aguenta. Precisa ter um pouquinho de piedade também no mundo. Então aqui já ele colocou o segundo nome, Havai Elohim. Piedade e severidade também, os dois. Então Deus é um Deus justo sim, mas também é um Deus piedoso. É os dois. Ele se expressa das duas maneiras. Um detalhe interessante aqui é que quando ele escreve, quando eles foram criados, então se vocês verem em hebraico, vocês têm, da sexta linha em hebraico, de baixo para cima, a primeira palavra. Então vocês têm ali uma letra minúscula. Vocês estão vendo? Na sexta linha, de baixo para cima no hebraico, tem uma letra minúscula. Ok? Na Torá, as letras são médias. De vez em quando você encontra uma letra minúscula, de vez em quando você encontra uma letra maiúscula. Isso é para a gente aprender alguma coisa também, né? Você teve uma mudança para ensinar para a gente alguma coisa. Então aqui é uma coisa interessante, porque você pode ler isso de uma outra maneira. Berrei Braam. Não que foram criados, mas sim que foram criados com o rei, com essa letra minúscula. Ou seja, que Deus criou os mundos todos com a letra rei, com essa letra minúscula. Uma letra pequenininha. O que isso quer dizer? Que Deus criou com letra? Então outra vez, a gente precisa outra vez da ajuda da aula de Kabbalah. Aqueles que estudaram comigo se lembram? Quem não estudou, se Deus quiser, vai ter oportunidade. A gente pretende também fazer uma revisão das aulas aqui no nosso grupo. Quem estudou se lembra que Deus criou o mundo com fala. 10 ditos. Deus criou, antes de criar o mundo, Deus criou as 22 letras do alfabeto hebraico. Né? Estudamos isso. E com essas 22 letras, Deus criou os céus e a terra. Ok?
E aqui a Terra inteira, todo o universo foi criado com uma letrinha só que ele criou, com a letra Rei. Isso mostra quanto Deus é tão elevado, tão transcendental, que transcende todo mundo, o mundo inteiro, toda a energia, todas as galáxias, tudo que você conhece, foi criado só com uma letrinha. Algo bem insignificante em relação a Deus, certo? Ok, tem mais uma coisa interessante que a gente aprende daqui. Bem Baram, quando foram criados, nessa mesma palavra que tem a letra minúscula, são as mesmas letras de um patriarca judaico. Quem é? Abraão, muito bem, Abrão. São as mesmas letras. Então existem comentaristas que falam que pelo mérito do Abrão, Deus criou os céus e a terra. Ele iniciou o movimento monoteísta no mundo. Porque depois que Deus criou Adão, então Adão, Caim, Abel, Caim matou Abel. Depois de 130 anos, Adão gerou mais um filho com Eva, que era o Adam Shet. Como é que fala em português, Shet? Sete. Então, Sete. Esse Sete ele teve um filho chamado Enosh. Como é que chama Enosh? Enoque. Eu não conheço. Vocês precisam me ajudar aqui. Então, o Sete gerou Enoque, e esse Enoque ele fez uma grande invenção, uma terrível invenção. Ele inventou idolatria. Foi o primeiro idólatra. Por quê? Ele olhou para os céus, para a lua, para as estrelas. Ele começou a perceber que quando a lua está cheia, então a maré está alta, e aí tem peixe aqui. E quando a lua está baixa, quando a lua está minguante, então a maré está baixa e não tem peixe, ou tem peixe em outro lugar. E quando o sol está forte, se põe tarde no verão, é bom para plantar certas espécies. Então, na cabeça dele, ele achou que o sol, a lua e as estrelas, eles são como se fossem diretores de uma grande empresa que é chamada Mundo, onde Deus ele criou o mundo com infinitas particularidades, e que Deus, na pobre imaginação dele, ele achou que Deus não teria condição de cuidar de tudo sozinho, nomeou diretores, e deu para esses diretores autonomia para dar bênção para fulano, para castigar Beltrano, e assim por diante. Certo? Ele fez um grande erro. Por quê? Porque, na verdade, está escrito que Deus ele manda as energias, as bênçãos, através dos astros. Isso é um versículo da Torá. Está escrito no Meget Vot Shamish Meget Geresh Yarhim, traduzindo que o sol ele dá um gosto doce nas plantas, e a lua também, um versículo em Deuteronômio. Mas o sol, a lua e as estrelas são nada mais, nada menos que canais para Deus transmitir as bênçãos aqui embaixo, ok? É que nem, imagina uma pessoa acendendo a luz, e aperta o interruptor. Quem seria o grande tolo de falar, não, é o interruptor que está acendendo a luz, não é o homem. O interruptor é um canal, é um instrumento, certo? Só em luz e estrelas também é um instrumento. Deus aperta, abençoa fulano, aperta, como se fosse assim, ok? Então, qualquer coisa qualquer duplicidade que você atribua a Deus, coisa assim, é mera idolatria. E ele foi precursor da idolatria. No início ele não negava a Deus. Ele achava que o sol e a lua e as estrelas eram sócios de Deus, certo? Ou seja, eram diretores, ajudavam ele a fazer o trabalho, coisa assim. Mas isso já é o início de uma idolatria assim. Isso é proibido. E mais tarde, gerações futuras acabaram esquecendo de Deus e ficaram só com o sol e a lua e as estrelas. E isso já é idolatria braba mesmo, mais ainda. Então, isso foi por 10 gerações. Durante 10 gerações o mundo inteiro era politeísta. Quando surgiu Abraão, ele foi o primeiro a trazer a ideia monoteísta novamente para o mundo. E por isso ele foi jogado na fornalha até pelo Nimrod. O Nimrod era um grande general que tinha naquela época da Babilônia, ficava no Irã, Iraque. E esse Nimrod, ele falava que ele era o Deus. E quando ele escutou falar que o Abrão, ele pregava que só existe um Deus único, que criou os céus e a terra, que não tem nenhumas facetas ou coisas assim, ele ficou muito nervoso. Ele pegou Abrão e jogou ele numa fornalha. E aconteceu um milagre,
Deus fez para o Abraão um milagre, ele saiu de lá vivo, ileso, e continua a divulgar essa ideia. Então, a gente tem uma menção dele aqui, menção que é feita por ele aqui, porque as letras foram criadas, as mesmas letras de Abrão. E por causa de Abrão, Deus criou os céus e a terra. Por causa dessa ideia que ele começou a introduzir. Certo? Muito bem. Interessante que no início do versículo a gente pode ver, essas são as crônicas do céu e terra, quando eles foram criados, no dia em que Deus completou terra e céus. Então primeiro está escrito céus e terra, e no final está escrito terra e céus. Então quem ele criou primeiro, o céu ou a terra? O que vocês acham? Foi o céu ou foi a terra? Felipe, posso pedir um favor? Traz um copo d'água para mim. Os céus? Todo mundo concorda com o Samuel? Foi céus? Então, a verdade foi assim, vamos falar. Oi? Concordam? Obrigado, Felipe. Só come agora. Então foi assim. Céus e terra, o valor numérico deles, se não me falha a memória, vale 561. Shamayim Vaaretz, se não me falha a memória. Ora, Soivev Kolalmin, Memale Kolalmin, a luz, a energia que se encontra nos mundos superiores, Atzilut, Briah, Yetzirah, ok? Quem fez o curso de Kabbalah sabe. Se Deus quiser, a gente vai falar para todo mundo. Então, a luz que encontra nos mundos superiores, nós chamamos ela também, Kabbalah chama ela de Sovev Kolam, uma luz transcendente, uma luz envolvente. A energia que se encontra no nosso mundo, a Kabbalah chama ela de Memale Kolam, uma luz preenchente que se encontra dentro do nosso mundo. Luz preenchente, luz transcendente, também dá 561. Então, quando nós falamos de céus e terra, nós falamos desse mundo e dos mundos superiores. Esse mundo seria a terra, os mundos superiores o céu, ok? Mundos Atzilut, Briah e Yetzirah. Na prática, nós vimos que no nosso curso de Kabbalah, que no processo da criação, primeiro foram criados os mundos superiores, ok? E esse mundo foi o último a ser criado. Mas no projeto, na ideia, esse mundo é o primeiro. Quando Deus quis criar o nosso mundo, é o objetivo de todo o universo e de todos os mundos espirituais também. O objetivo está aqui com a gente, aqui embaixo. Trazer Deus para a Terra. Trazer os céus para a Terra. Certo? Esse é o objetivo de toda a criação. Então, nosso mundo foi o último. A Terra foi o último. Mas no pensamento de Deus, no projeto, a Terra foi o primeiro. Ok? Então, por isso que ele fala primeiro céus e terra. Depois terra e céus. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo número 5. Dora, continua para a gente. Todos os arbustos selvagens ainda não existiam sobre a terra. E todas as plantas selvagens não tinham ainda germinado. Isso porque Deus não tinha trazido chuva sobre a terra. E não havia homem para trabalhar o solo. Uma névoa ergueu-se. Então, só comentar aqui uma coisinha. Na verdade, a gente pode fazer uma pergunta simples. Nós estudamos antes que Deus criou todos os arbustos, todas as plantas, na terça-feira, no terceiro dia da criação. Correto? Então, como não tinha sobre a terra? Então, essa é uma pergunta que alguns comentaristas eles fazem, e eles trazem um Midrash, que é um livro. Midrash é uma parte da Torá oral. A gente sabe que quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber a Torá, então ele recebeu a Torá, ele escreveu depois o Pentateuco, Deus foi ditando para ele, e ele foi copiando, foi escutando, colocando no papel o Pentateuco. Mas nos 40 dias e 40 noites que ele ficou, ele também recebeu a Torá oral. Então a Torá oral, durante 40 gerações, foi passada de pai para filho, mestre para aluno. Eram estudadas nas academias talmúdicas, extensamente naquela época. Mas depois de 40 gerações, então se teve a necessidade de compilar e colocar isso num papel. Que então são alguns livros que compõem essa Torá oral. Você tem a Mishnah, você tem Talmud, você tem Midrash, ok? E alguns outros. O Midrash é um deles.
E o Midrash, ele responde essa pergunta, ele elucida para a gente. Ou seja, é praticamente impossível você estudar a Torá sem estudar a Torá oral também, porque ele elucida tudo isso. E o Midrash, ele fala o seguinte, que quando Deus criou as plantas no terceiro dia da criação, elas, na verdade, elas foram criadas, mas não brotaram. Elas ficaram ali a flor da pele, assim, da terra, mas não brotaram e não subiram. Mas só germinaram. Elas criaram raiz, germinaram, mas não cresceram. Aliás, não tinham nem germinado. Você vê, não tinham ainda germinado. Ok? Quando o homem foi criado, e aí ele rezou para Deus, Deus fez chover. Saiu um vapor da terra, e aí choveu, e aí sim, elas brotaram de repente. Assim foi que funcionou. Então, versículo 6. Uma névoa ergueu-se da terra e regou toda a superfície do solo. Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas um sopro de vida. O homem... Deixa eu só comentar um trecho aqui também, nesse 6. Então, subiu uma névoa e regou o solo. Névoa em hebraico, vocês podem ver como é que está escrito. Na primeira linha, depois do número 6, você tem ali três letrinhas. Vav, Aleph, Dalet. O Vav é uma... Aqui, na verdade, ele é um artigo definido. Uma. Névoa é Ed, Aleph, Dalet. Ok? Como é que você fala terra? É a última palavra do versículo. Então você tem uma palavra de 5 letras. Tem o rei, que também é um artigo definido. Depois de novo Aleph, Dalet. Ma. Ok? Então aqui tem muitas coisas interessantes também, porque primeiro a gente vê que são as mesmas letras. Como é que fala homem em hebraico? Adam. Como é que escreve Adam? Aleph, Dalet, as mesmas letras. Depois tem o Mem. Então aqui é interessante porque assim, quando você tem algo que é na Torá, está ligado com o desenrolar de uma coisa, o progresso, o desenvolvimento de algo, então normalmente a gente vê isso de uma forma piramidal, seja em números, ou seja em letras, mas tem que ter alguma conexão piramidal, ou seja, existem várias maneiras de estudar a Torá, deixa eu explicar. Tem a maneira literal, como estamos estudando, tem a maneira da Kabbalah, e tem uma maneira chamada de Remes, que é ligado com números, ok, ou letras. Então aqui você tem uma indicação interessante, porque o homem ele foi formado de terra e de vapor, e ele está no meio dos dois. Você tem o Aleph, Dalet, que é o vapor, Aleph, Dalet, Mem, que é o homem, depois Aleph, Dalet, Mem, Rei, que é a água. Ok? Que é a terra, desculpa, Adamá. Então, você vê também isso, uma coisa muito interessante. Os três juntos dá o valor numérico de 100. 100 é 10 ao quadrado. Explicamos aqui em uma aula que números quadrados, números cúbicos, estão ligados com algo perfeito, com perfeição. Certo? Então, o homem, ele também está ligado com o homem que foi criado por Deus, ele também foi criado perfeito. Ok? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o versículo número 7. Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas um sopro de vida. O homem, assim, tornou-se uma criatura viva. Ok, deixa eu comentar alguns trechos aqui. Esse versículo também é muito interessante. Deus formou o homem do solo. Esse formou é a primeira palavra do versículo 7. Formou em hebraico, na gramática, poderia estar escrito com uma vez a letra Yud. Ou seja, deem uma olhadinha dentro na terceira linha, no hebraico. Vocês têm ali o número 7, não tem? Vocês têm uma palavra do lado esquerdo. Do hebraico a gente lê da direita para a esquerda, ok? Então, a primeira palavra do lado do 7 tem Vav, depois duas vezes a letra Yud, Tzadik e Uresh. Gramaticamente era suficiente uma vez a letra Yud. Mas ele colocou 2. Por quê? Porque ele vem ensinar uma coisa interessante. Em hebraico tem uma palavra chamada Yetzer Hara. Quem já ouviu falar do Yetzer Hara? O famoso Yetzer Hara.
Isso, muito bem. Yetzer Hara significa a má inclinação que todos nós temos, certo? Todo mundo aqui tem Yetzer Hara? Tem alguém que não tem? Bom, tem também o Yetzer Atov. O que é o Yetzer Atov? É a boa inclinação. Yetzer Hara e Yetzer Atov, no fundo, eles são uma parte das nossas almas. O Yetzer Atov, ele é a parte emocional da alma divina que temos. E Yetzer Hara é a parte emocional da alma animal que temos também. Ok? Temos essas duas almas. São as midot, para quem se lembra. Hesed, Gvurah, Tiferet, bondade, severidade, beleza, as 7. Então, essas 7 da alma animal são o Yetzer Hara, a má inclinação, e as 7 da alma divina são Yetzer Atov, a boa inclinação. Então, aqui, quando Deus criou o homem, ele fez Vayetzer e criou, mas como essa palavra também está ligada com Yetzer, com a inclinação, ele colocou 2 Yud, para demonstrar que ele colocou 2 Yetzer na pessoa, 2 inclinações. E é muito interessante, porque mais para frente, quando a gente vê a criação do animal, então lá está escrito Vayetzer também a mesma palavra, mas somente com uma vez a letra Yud. Lá não tem 2 vezes a letra Yud, não. Uma vez só. Porque o animal só nasceu com a alma animal, ele não tem uma alma divina como nós temos. Ok? Muito bem. Depois aqui temos mais coisas interessantes. Primeiro Deus formou o homem da terra. Por que não formou o homem de ouro? Porque na terra seria bom, né? Então uma explicação é a seguinte. Uma explicação diz que ele, formado da terra, já corre tanto atrás de ouro. Imagina então se ele fosse um de ouro. Bom, tem alguns comentários. Um diz que Deus, na verdade, pegou terra de todas as partes do mundo e formou o homem para que quando ele falecesse, qualquer lugar onde fosse enterrado, a terra possa absorver ele também. Está escrito também que ele pegou terra de vários lugares, e da terra do local do altar, onde ficava o altar no Beit HaMikdash, no templo, de lá ele pegou uma terra e fez a cabeça do homem, e foi lá que ele nasceu. Foi criado lá, onde era o local futuramente do Beit HaMikdash. Uma vez que Deus fez Deus fez o corpo dele, então, o que está escrito? Vaipar be'apav nishmat chaim, e soprou nas suas narinas um sopro da vida. Então, olha só que interessante, pessoal. Toda a criação até agora, como é que aconteceu? Como é que Deus criou todo o universo? Foi com o quê? Com a fala, com a voz. E disse Deus que sejam as plantas. Então, no terceiro dia da criação foi criadas as plantas. Sejam firmamentos, luzeiros, tudo com a fala. O homem foi diferente. O homem ele foi criado de um lado com a ação, com barro, o corpo do homem. E já a alma do homem foi através do sopro. Deus soprou nas suas narinas o alento da vida e foi o homem uma alma viva. Aqui tem umas coisas interessantes que a gente aprende. Primeiro, a gente aprende assim, que se o homem ele faz a vontade de Deus, a alma dele ela sobressai sobre o corpo, sobre a alma animal, então ele é mais elevado que todo o resto da criação. Ele é o principal da criação, o homem. Mas, se a alma não faz o que Deus quer e o corpo ele sobressai sobre a alma, então aí ele é inferior até que todo o resto da criação. A gente fala para ele até, olha, o pernilongo é melhor que você. Os animais, né, na verdade, eles não têm um livre-arbítrio para fazer o mal ou o bem. Eles não têm a alma animal, a alma divina. Eles fazem aquilo que Deus designa para eles fazerem. Nós, sim, somos seres com livre-arbítrio para optar entre o bem e o mal. Então, quando a gente consegue sobressair nossa alma sobre o corpo, então nós somos mais elevados que toda a criação. O Zohar, a Kabbalah, fala uma frase interessante aqui. Ele fala o seguinte: Mandenapar mitoirei napar. Aquele que sopra do seu âmago. Assim fala sobre esse versículo Zohar, a Kabbalah. O que quer dizer isso? Isso significa o seguinte:
se eu falo, eu posso falar aqui por 1h30, não me canso. Se eu sopro, eu fico cansado. Porque o sopro, ele vem lá do âmago, da parte mais profunda. E aqui Deus demonstrou uma coisa para a gente. Que toda a criação está ligada de uma maneira muito superficial a Deus. Claro, Deus controla tudo. Deus vê tudo, Deus é tudo. Mas a nossa alma, ela vem da parte mais profunda de Deus. Então ela está ligada com Deus de uma maneira muito, muito mais profunda. Ok? Porque ela foi soprada. Mais elevada que toda a criação, muito mais próxima de Deus do que todo o resto da criação. É interessante também, no primeiro milênio, as pessoas, elas faziam muito pecados. Vimos agora que eram todas politeístas, tinham 2, 3 deuses ou mais. Eles eram pessoas ruins, roubavam, praticavam incestos, coisas muito ruins. Mas não eram castigados. Viviam por quase 1000 anos, 900 e poucos anos. O primeiro milênio foi um milênio de muita benevolência. E as pessoas, não existia doença também naquela época. O primeiro que realmente ficou doente na história, fala o Midrash, foi Jacó Avinu, o patriarca Jacó. É escrito que ele estava doente, ele estava na cama, ele chamou José e os filhos para abençoá-los, foi o primeiro doente. E ele pediu para a pessoa ficar doente antes de falecer. Ele pediu. Por quê? Porque dá tempo da pessoa voltar para Deus antes de ir para o mundo da verdade. Então, ele pediu isso. Bom, como é que as pessoas faleciam no primeiro milênio? Então, Midrash fala que se não fosse guerras, mortes, né, assassinatos, coisas assim, as pessoas não faleciam de doença, faleciam de espirro. Por quê? Porque está escrito como é que a alma entrava, como é que a alma entrou? Pelas narinas. Como é que saía pelas narinas também. Talvez daí que vem o costume de quando a pessoa espirra, a gente fala saúde. Né? Em isso a gente fala né, suggesund para saúde, ou labriut, saúde, certo? Por que você não fala saúde quando ele tosse? Talvez, não sei, pode ser que a pessoa veio daí. Mas assim fala o Midrash. Espirrava, assim era. Ok, muito bem. Então, Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida, que foi homem, uma alma viva. Essa alma é algo muito... Do Adão, era uma alma extremamente forte, muito, muito grande. Na verdade, o que é a alma? Né? A alma é assim, a alma é uma parte de Deus. Mas, estamos falando da alma divina, à medida que ela vai descendo, ela vai perdendo sua energia, e ela se conecta com o corpo de uma maneira transcendental, não necessariamente interna, mas, por exemplo, quando você pensa coisas boas, essa alma divina que está pensando. A alma tem 3 vestimentas: pensamento, fala e ação. São vestimentas da alma. Quando eu penso, é minha alma se conectando comigo. Quando eu falo, é minha alma falando comigo. Quando eu ajo, quando eu falo, é minha alma falando com outras pessoas, comunicando com o meio externo. Quando eu amo, a minha alma movimenta meu corpo. Então essas são as 3 vestimentas da alma. Uma pessoa, ela se preocupa muito com as vestimentas dela. Ela vai numa loja, ela procura comprar uma coisa bonitinha, não vai comprar uma camisa que fica grande, uma calça curta, certo? Vestimentas adequadas, bonitas, finas, limpas. E assim, a gente não deve se preocupar menos com as nossas vestimentas da alma também. Não falar besteira, não falar maledicências, não falar fofocas, não falar mal de ninguém, não falar mentiras. Não só não falar, mas também não pensar mal, também não é bom. Você pensa mal de alguém, você suja sua alma, sua roupa, ok? Mas então, essas são as vestimentas da alma. Depois a alma, ela tem forças também. Ela tem 10 forças, que são as 10 sefirot, Chokhmah, Binah, Vadat, sabedoria, inteligência e compreensão, conhecimento. Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, são as 7
7 atributos emocionais, bondade, severidade, piedade, etc. Ok? E essas são forças da alma, mas a alma ainda está acima disso. Mas ok, um dia a gente vai falar mais sobre a alma. Vamos continuar. Versículo número 8. Felipe. Dora. Deus plantou um jardim no Éden, para o leste. Ali ele colocou o homem que ele tinha formado. Ok, continuando. Deus fez crescer do solo toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer, incluindo a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, ele criou então um local que era o Éden. Dentro desse Éden tinha um jardim. E no jardim tinham várias árvores. No meio do jardim tinha essas duas árvores, do Etzadat, a árvore do conhecimento, e a árvore do bem e do mal. Ok, continuando 10. Um rio escoava do Éden para irrigar o jardim. Daí ele era dividido para formar 4 grandes rios. Ok. Então aqui também, pela parte mística, é interessante esse versículo interpretar, porque assim, Éden representa a Chokhmah, a sabedoria do mundo de Atzilut. Tem algumas conexões. Nahar, que é o rio, que representa Binah, a inteligência do mundo de Atzilut. Ok? Não vamos entrar nos detalhes nesse momento, por quê? Mas tem ligações entre um e outro. Então, você presta atenção que o rio saía da onde? Do Éden. A Binah saía da onde? Da Chokhmah. Ok? Você tem Chokhmah, Binah. Então, primeiro você tem Chokhmah, depois Binah. Binah sai da onde? A Binah sai da Chokhmah. O rio tem que sair do Éden. Depois ela ia para onde? Ia para o jardim. Esse jardim é o Gan Eden. O jardim do Éden. Nós estudamos na Kabbalah que onde fica o jardim do Éden superior nos mundos espirituais, para onde as almas vão depois do falecimento. Explicamos que vão para esse jardim do Éden superior ou inferior. O superior fica onde? Quem se lembra? Daniela, se lembra? Não, um pouco mais para baixo. Patrícia, se lembra? Dora? Não falamos sobre isso? Não. Na primeira aula, não? Falamos que no mundo de Briá você tem paraíso superior. Sim. Né? Sim. No mundo de Yetzirah tem paraíso inferior. Né? Então, o paraíso inferior, Gan Eden. É o jardim do Éden. Em hebraico, né? O paraíso superior. Fica no mundo de Briá, onde pessoas que servem a Deus com muita devoção nesse mundo vão para lá depois que passam por esse mundo. Então, aqui você tem o rio que saía do Éden, a Binah que saía da Chokhmah de Atzilut, e ia irrigar o quê? Ia irrigar o Gan Eden, no paraíso. Então, a gente vê que no paraíso superior, por exemplo, eles têm lá uma emanação diretamente de Binah do mundo de Atzilut. O mundo de Briá, de uma maneira geral, ela recebe uma emanação, energia de Malchut, do reinado do mundo de Atzilut, onde a energia já é muito limitada. Mas no Gan Eden, desse mundo de Briá, eles recebem direto de Binah, lá de cima, do rio. Quando o rio já chega no mundo inferior, no paraíso, ele já se divide em 4. Porque no mundo de Atzilut é o mundo da unicidade divina, onde você tem somente Deus. Tudo está totalmente anulado a Deus, todos as sefirot. E lá você vê somente a unicidade divina como realmente ela é. Já no mundo inferior, já começa a você ter mais, como chama? Divisões. Então o rio que era um, no mundo de Atzilut, ele chega no mundo de Briá e se divide em 4. Mas ok, isso... Ok? Então, isso pela Kabbalah, a gente explica esse versículo aqui. Mas, de acordo com o texto, a gente vê que tinha um rio, que ele saía do Éden, se dividia em 4. Vamos ver então, esses 4 rios, quem eles eram. Mais um detalhe. Não necessariamente o Gan Eden, o paraíso, era em algum lugar físico nesse mundo. Podia ser ainda nos mundos espirituais, no momento que comeu o fruto proibido, aquilo se materializou. Então, não necessariamente a gente tem que explicar que esses rios eram rios físicos.
Mas existe essa explicação também. Alguns tentam, como a gente está estudando de acordo com a parte literal mesmo, então existem essas explicações. Que rios que eram esses? Vamos ver. Então, versículo número 10. O nome do primeiro é Vamos ver. Pishon. Isso. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde o ouro é encontrado. O ouro dessa terra é especialmente bom. Também aí são encontradas pérolas e pedras preciosas. Ok. Esse primeiro rio, os comentaristas dizem que era o Nilo. O rio Nilo. Dizem que era o rio Nilo. E lá tinha ouro e tinha pedras preciosas. Ok. Interessante que hoje você não encontra ouro no rio Nilo. Não encontra por ali, certo? Mas é interessante por quê? Porque na época que os judeus traduziram, explicamos para vocês uma vez, que teve uma vez que traduziram a Torá para o grego, para a famosa Septuaginta. Expliquei para vocês na primeira aula, vocês se lembram? 70 sábios. Exatamente. O rei era o imperador Talmai Asheni, era o segundo Ptolomeu II. Ele quis traduzir a Torá para o grego. Só que para ele ter certeza que a tradução seria fidedigna, o que ele fez? Ele pegou então 70 anciões do povo judeu, 70 sábios, colocou cada um em um lugar, em uma casa fechada, sem contato com os outros. Por quê? Porque assim ele ia ter certeza que a tradução seria uma tradução fidedigna. Se alguém tentasse mudar uma letra aqui, os outros 69 acusariam, nas traduções deles, que esse aqui mudou. Só que aconteceu um milagre. Cada um deles mudou 70 coisas na tradução. E cada um deles mudou as mesmas 70 coisas que os outros 69 mudaram. Então a Torá foi traduzida, foi mudado 70 coisas, ok? E o Talmai não percebeu. Uma das coisas que foi mudada é esse versículo. Por quê? Porque naquela época do Talmai já não tinha mais ouro lá também. E se o Talmai lesse, se fosse procurar o ouro e não achasse, ele ia falar, tá vendo? A Torá de vocês não é verdadeira. Então foi uma coisa que eles mudaram. Uma coisa muito interessante também que tem nesse versículo, vocês olham lá embaixo nos comentaristas, no comentário do 2.12, na linha, olha, 3 linhas de baixo para cima, no final desse comentário, na Septuaginta, nessa tradução que eu acabei de falar para vocês, então eles não traduziram como pérolas ou como ouro, porque não tinha mais. Eles traduziram como o quê? Antrax. Hoje todo mundo conhece o que é antrax, né? Mas há 10 anos atrás, só o pessoal lá do Afeganistão, lá do Iraque, né? Só eles sabiam o que era antrax. Mas depois começaram a colocar nas cartas, daí ficou famosa a história do antrax. Agora, o que é mais interessante aqui eu me lembro disso, pessoal. A história do antrax foi mais ou menos em outubro que aconteceu por aí. Mais ou menos 10 anos atrás, eu não me lembro a data, mas vocês podem talvez pesquisem no Google depois, dever de casa para vocês, quando é que foi a história do antrax começaram a espalhar. Setembro, outubro, quando? Setembro de 2001. Setembro de 2001, então 11 anos atrás, né? Foi na época exatamente que a gente estava lendo essa porção na Torá. Então a gente sabe que tudo que tem no mundo começa primeiro na Torá. Quando a gente estava lendo essa porção que lá perto lá do Afeganistão, por ali acharam antrax, então foi nessa época que o pessoal do Afeganistão começou a colocar o antrax nas cartas. Fez o alarde inteiro, no mundo inteiro. Mas ok, vamos lá. Versículo número 13. O nome do segundo rio é Gihon. Ele circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que escoa para o leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Ok, então foram esses 4 rios. Depois, vamos lá, 15. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e guardar. Aqui é interessante, né? Deus criou o homem numa sexta-feira.
véspera do final de semana, já no final da tarde, assim. Podia falar para ele, olha Adão, vai descansar, hoje é sexta-feira, pega a Eva, vai dar um passeio aqui no paraíso, para você conhecer primeiro o local onde você se encontra, vai comer um pouquinho dos frutos, segunda-feira vem aqui que a gente conversa, vou te dar alguma função, alguma coisa para você fazer. Mas veja, não foi assim que Deus lhe ensinou. Deus falou, olha, era sexta-feira à tarde, mas você vai trabalhar, meu amigo. Você vai guardá-lo e vai cultivá-lo. E aqui falam os sábios que o homem foi criado para o trabalho. Certo? O homem precisa trabalhar. Agora, que trabalho? O trabalho físico, sim, mas principalmente outro tipo de trabalho. O trabalho, serviço a Deus. O homem foi criado para servir a Deus. Por quê? Avodat Hashem, serviço a Deus. Ok? Porque desde o primeiro instante que Deus, primeira coisa que Deus falou para Adão, ele colocou o objetivo dele. Falou, olha, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar. Fazer coisas boas, lavod, trabalhar, e guardar, se resguardar para não fazer coisas ruins. Fazer o bem e fugir do mal. Duas diretrizes que Deus deu para ele, já desde o início da criação dele. E aí, 16. Deus ordenou ao homem, dizendo, tu podes comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, pois no dia em que comeres, dela morrerás. Oh, então aqui interessante. Deus falou para Adão, no dia que comeres, morrerás. E ele comeu, a gente vai ver logo em seguida que ele acabou comendo, mas ele não morreu no dia que comeu. Ele viveu mais 930 anos. Então, como funciona isso? Oi? Ele viveria eternamente. Como ele morreu. Oh, muito bem, Renata. Então, essa é a primeira resposta. Como ele comeu da árvore, então. Muito ele bem. Morreu. Nós seríamos seres eternos. Isso, muito bem. Essa é a primeira resposta, muito bem, Renata. Que significa o seguinte: Deus falou que no dia que comeres, morrerás, serás um ser mortal. Ok? Seria eterno, mas agora se tornará um ser mortal. Muito bem. Mas tem uma outra explicação muito interessante também, que fala o seguinte: eu ia deixar de dever de casa, mas já que a Renata respondeu, eu vou responder também. Então, tem um versículo no Salmos, Salmo 90, eu acho, ou 91, acho que 90, que fala o seguinte: que Elev Shanim Beinecha Kemetmol Kiavor, Bashmura Balayla, que 1000 anos aos seus olhos, ó Deus, é como o dia de ontem que passou. Salmo 90, é isso? 90? Ok, vocês veem depois, conferem, tá bom? É como o dia que 1000 anos aos seus olhos é como o dia de antes que passou. O que acontece? O tempo, na verdade, ele é algo relativo. A Torá já sabia disso muito antes do Einstein descobrir isso. Quando a gente sobe um nível para cima, para o mundo de Yetzirah, por exemplo, então 15 anos aqui embaixo pode passar lá em 4 minutos, por exemplo. Você sobe mais um pouco, cada vez o tempo ele se condensa mais, cada vez que você sobe. Até que quando você chega em Briá, então lá, 1000 anos aos seus olhos é como um dia que passou. Até quando você chega em Atzilut, lá já não existe mais tempo, existe algo que se chama Seder Zmanim, é o protótipo do tempo, não o tempo como nós conhecemos, e antes disso nem isso existe. Okay? Passado, presente e futuro, num ponto só. Ok? Deus está acima do tempo, o tempo é algo criado por Deus. Então, em certo nível espiritual, está escrito nos Salmos que 1000 anos nossos é um dia de Deus. Então Deus falou, ok, no dia que comeres, morrerás. Mas ele não falou que dia, se era o dia do homem ou o dia dele. Existe uma interpretação que aqui Deus está se referindo ao dia dele. Então Adão realmente era para ele viver 1000 anos. Só que o que aconteceu? Quando Deus criou Adão, logo no início, Deus mostrou para o Adão todas as gerações futuras que iam nascer, até a vinda do Messias, até a vinda do Mashiach. Em determinada geração, o Adão viu que tinha um feto que seria abortado, que seria perdido, que a mãe perderia ele na gravidez.
mas que se esse feto ele nascesse, ele seria um grande rei do povo judeu. Então Adão falou, olha Deus, eu posso aqui fazer uma doação? Ele falou, pode. Então falou, então 70 anos para essa criança. E aí então nasceu o rei David, que viveu exatamente 70 anos. Esses 70 anos que ele doou, na verdade, foi através dos patriarcas. Porque assim, Abrão faleceu com 175 anos. Era para ele falecer com 180. Então, através do Adão, passaram 5 anos do Adão para o rei David. Jacó faleceu 147. Era para ele falecer com 180. Então, quantos mais nós temos aqui? 33. Então, temos 33 com 5, 38. Falta 32, certo? Isso foi o José, que o José era para falecer com 142 anos, 5 anos antes do pai dele, faleceu com 110. E através do José passou mais 32 anos para o rei Davi. Então o rei Davi ele viveu exatamente 70 anos, que não eram anos dele, eram anos emprestados, que ele recebeu de contribuição. Ok. Vamos lá, 18. Deus disse, não é bom para o homem estar só. Eu farei para ele um auxiliar compatível. Ok, em português a tradução não está boa. Veja, não é que não está boa, desculpa. Quando ele traduziu, o que acontece? Ele já colocou um comentário na tradução, mas não acompanha o literal. Literalmente, está escrito, Eselo Ezer Kenegdo, eu farei para ele um auxiliar frente a ele. Então, sábios perguntam, veja, é um auxiliar ou faz frente a ele? O que a esposa é para o homem? É um auxiliar ou faz frente a ele? Né? Atrapalha. O que vocês acham? Uma mistura. Né? As senhoras aqui estão me olhando. Por essa tradução está no futuro, né? Ezer Kenegdo, né? Frente a ele. Então, vamos tentar explicar isso melhor, ok? No final vocês vão ver que... Aguenta o fim. Ele fala assim, tem 2 versículos na Torá. Um é Matzah Isha Matzato, Vaifek Ratzon Metavai. Ele encontrou uma mulher, uma esposa, encontrou o bom, encontrou coisa boa, encontrou o bom, e fez a vontade de Deus. Esse é um versículo que tem. Esse versículo é usado muito nos documentos de noivado, de naim que se faz, enfim. E tem outro versículo que fala, Motzei ani et isha mar mimavet. Eu acho a mulher pior que a morte. É um versículo que tem. Então é a mesma coisa, né? Como é que funciona? Ela é coisa boa ou é pior que a morte? Então assim, o Rabino Ginsburg, interessante, ele escreve num livro um comentário que fala o seguinte: quando o seu ego aqui está muito inflado, está muito envolvido na questão, eu acho, quando você procura para o seu bem, para preencher as suas necessidades, então aí o versículo, eu acho a mulher pior que a morte. Quando você acha, você está envolvido aqui, então aí não vai ser bom para você. Se você só vê você no casamento e não vê a esposa, o casamento é só você que está no centro, eu acho, aí você vai ver o que é bom. Aí sim, aí você vai achar pior que a morte. Mas a culpa é sua, eu acho, seu ego está aqui. Mas no outro versículo, Matzah Isha Matzatov, encontrou mulher, encontrou a coisa boa. Não tem o eu aqui, o ego. Ele vê na esposa algo não como uma coisa para o bem dele, para a felicidade dele, mas sim, ele quer ter uma esposa para fazer a vontade de Deus. Aí sim você vai fazer a vontade de Deus. Aí sim você vai ver uma grande gente do seu lado, você vai ver uma coisa muito boa. E aí fala o versículo, Matzah Isha, encontrou uma mulher, encontrou uma coisa boa. Encontrou em hebraico, Matzah, dá valor numérico de 131.
Anavá, humildade, também dá 131. Quando você não tem o ego aqui, você tem só a humildade, e você está procurando aqui fazer a vontade de Deus, não o seu bem. Aí sim seu casamento vai para frente, aí sim você vai estar perto de Hashem, vai estar perto de Deus, certo? Então, tem os dois lados, né? É uma ajuda frente a ele, depende de o que você procura, né? Depende de você. Ok. Muito bem. Mas, sim. Ok. Você queria como perguntar? Ok, então vamos lá, 19. Deus tinha formado do solo todos os animais do campo e todo pássaro do céu. Ele agora os trouxe para o homem, para que ele visse como os nomearia. O que quer que o homem chamava, a cada coisa viva, permaneceu o seu nome. Muito bem. Aqui é interessante, porque a gente até falou na última aula que a gente teve de Kabbalah sobre esse versículo aqui. Explicamos que todo o mundo, todas as criaturas, elas são formadas, elas têm alma. Essa alma, na verdade, é uma energia que tira ela do zero absoluto, faz ela existir. Essa energia é composta por letras. Deus criou o mundo com a fala, com letras, com palavras. E essas letras, essas palavras, Deus pronunciou, são a energia vital de cada criatura. Então, quando Deus criou, depois que Ele criou todos os animais, todas as criaturas, Deus pegou essas criaturas e levou elas para os anjos para darem nome a essas criaturas. E o Midrash conta que os anjos não conseguiram dar nome para essas criaturas. E depois Deus então trouxe para o homem, e o Adão pegou cada um e deu um nome para cada criatura. O Midrash conclui e fala que aqui é uma prova que o Adão ele era superior até todos os outros seres, até os anjos. Ele era mais inteligente que os anjos, inclusive. Eu pergunto, muito estranho esse Midrash, né? Os anjos não sabiam dar nome, só Adão sabia dar nome. Como assim? Né? Qualquer um sabe dar nome. Mas aqui a explicação é a seguinte. O Adão, ele conseguiu ver dentro de cada animal as letras que compunham aquele animal. A energia, a alma daquele animal. Então ele viu, por exemplo, em hebraico, Tarnegol, um galo. Ele viu que lá tinha um Taf, um Resh, um Gimel, um Lamed, um Vav, um Nun, Tarnegol, seu nome será Tarnegol, falou para o galo. Por quê? Não porque ele inventou o nome. Ele viu o nome que estava dentro do galo. Ele viu as letras que estavam dentro da alma do galo. Ele viu uma vaca, falou, seu nome será Pará. Ele viu um Pei, um Resh, um Rei, falou, seu nome será Pará, vaca. Então ele somente revelou o nome que eles já tinham dentro da alma. Ok? Então, por isso que ele era considerado mais elevado que todos os outros animais. Ok? Ok, deixa eu contar umas histórias então para vocês hoje. Já vimos bastante versículos hoje. Vou contar umas histórias para vocês. Do Rebbe, talvez, né? Ok. A gente sabe que o Rebbe, ele costumava receber todos os dias muitas cartas. As pessoas de toda parte do mundo inteiro escreviam para o Rebbe. Certa vez, o Correio dos Estados Unidos fez uma pesquisa quem recebia mais cartas nos Estados Unidos. Então, o primeiro colocado parece que foi Jimmy Carter, presidente. E o segundo foi o Rebbe. Porque o Rebbe recebia por dia dezenas ou centenas de cartas. Eu não sei precisar quantas, mas era muita gente escrevendo para o Rebbe. E o Rebbe, ele toda noite sentava, ficava a noite inteira respondendo essas cartas, junto com o secretário, com a esposa. O Rebbe lia as cartas assim, numa velocidade muito rápida. Pra vocês terem uma ideia, uma vez, tinha uma menina que ela era muito egoísta. E ela não conseguia achar marido, não conseguia casar, provavelmente porque ela era muito egoísta, só falava dela o tempo inteiro, não achava um esposo. Bom, um dia falaram para ela, olha, você sabe, os religiosos, eles casam mais fácil, mais apresentação, enfim. Se você ficar religiosa, você vai casar bem mais fácil.
E ela queria muito casar, e ela resolveu viajar para um seminário de moças assim, que ficam religiosas mais tarde, Balot Shuvah. Esse seminário ficava em Minnesota, lá nos Estados Unidos. O rabino de lá, o rabino Manis Friedman. Ok, ela ficou um ano lá, se tornou uma moça religiosa, gostou da religião e recebeu isso realmente de coração. E começaram a apresentar para ela rapazes, um aqui, outro lá, ela saía. Mas também não estava dando certo. Parece que quando ela saía com os rapazes, falava só dela o tempo inteiro. E quando eu comecei, eu não dava espaço para o outro. Não, ela já estava muito chateada. Ela foi conversar com o rabino do seminário, com o rabino Manis Friedman. E ela falando com ele, falou: olha, rabino, eu não consigo casar, tal. E sabe, eu acho que... Eu sei por quê. Porque eu sou muito egoísta. Uma vez eu fui numa psicóloga, ela me falou isso. Eu tenho um laudo aqui, 25 folhas dela. Escreveu uma tese sobre mim, não sei o quê. Eu acho que eu tenho que desistir, eu vou ser tia, eu vou ser avó, mas nunca vou ser mãe. O rabino falou: olha, sabe o que eu acho que você deveria fazer, minha filha? Viaja para Nova York, pega um avião, vai para lá, marca uma audiência particular com o Rebbe de Lubavitch. Ele pode te ajudar. Ela perguntou: mas ele é psicólogo? O rabino falou: olha, ele não é psicólogo, mas ele entende também muito de psicologia. Ele pode te ajudar. Não, mas eu preciso de um rabino psicólogo. E ela falou: olha, eu acho que ele pode te ajudar. Ok. E ela viajou para lá, marcou uma audiência particular, viajou, chegou, entrou no quarto do Rebbe, entregou na mão do Rebbe um protocolo um estudo da psicóloga dela, 25 laudas, mostrando que ela era egoísta, que a mãe dela amamentava ela quando falava no telefone, por isso ela é egoísta, alguma coisa assim. E ela não conseguia casar. E ela, o Rebbe pegou esse laudo, esse trabalho, ele começou a folhear, assim. Dentro de menos de um minuto, ele passou por todas as 25 folhas. E ela esperando quieta, enquanto o Rebbe passava pelas folhas. E ela falou: sim, o que eu posso lhe ajudar? Ela falou: o que eu posso lhe ajudar? Rebbe, o senhor não leu meu problema? Rebbe falou: sim, eu li, mas o que eu posso ser útil? Rebbe, o senhor está falando que você leu? O senhor não leu, o senhor folheou. Não pode ser que o senhor leu. Se o senhor lesse, o senhor saberia dizer meu problema. Eu não consigo casar, eu sou egoísta. Minha mãe me amamentou enquanto falava no telefone, por isso que eu não caso. E ela começou a falar: o senhor não leu. E eu estava esperando ela se acalmar. Ela falou: olha, minha filha, eu li. Se você não quiser acreditar, você tem o direito de não acreditar em mim. Você não é obrigado a acreditar em mim. Mas eu li. Agora, o que eu posso... O seu problema é esse, que você não consegue, que você é egoísta? Eu vou lhe dar, então, uma sugestão. Lá no seminário de moças em Minnesota, onde você estuda, no refeitório você tem uma mesa central, onde as meninas se servem. E dos lados você tem algumas mesas onde as meninas se sentam. Não é verdade? Ela falou: sim, Rebbe, sim. Como é que o senhor sabe? O Rebbe não respondeu como é que ele sabia, mas o Rebbe falou: olha, eu vou lhe dar uma sugestão. Na hora do jantar, na hora do almoço, você pega seu prato, faz seu prato, senta na mesa. E depois você pergunta para alguma das meninas quem esqueceu alguma coisa de pegar. Às vezes alguma esquece um guardanapo, esqueceu de pegar um copo ou um talher. E pergunta para elas se você pode ajudá-las. Se alguém esqueceu alguma coisa, você pode talvez ajudar as suas amigas. Ela viu para o Rebbe e falou: Rebbe, isso eu não sou capaz, Rebbe. Porque eu sou muito egoísta, eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa, eu tenho vergonha, Rebbe. E o Rebbe falou: olha, se você veio até aqui pedir minha ajuda, você acha que eu posso lhe ajudar? Esse é o meu conselho. Se você acha que eu não posso lhe ajudar, então por que você pegou um avião de tão longe e veio pedir um conselho, minha filha? E aí, ela falou: mas eu não sou capaz. Ele falou: olha, eu acho que você deveria tentar. Ela voltou. E assim foi. Na hora da janta, as pessoas pegaram, serviram. Ela fez o prato. Ela toda envergonhada. Então, na hora da mesa, ela sentou e falou baixinho: alguém esqueceu alguma coisa que eu possa ajudar? E aí, as pessoas olharam para ela assim e falaram: uau, o que deu nela hoje? Tá E ela não sabia onde se enterrar. Mas teve uma que falou: eu esqueci um palito de dente, alguma coisa assim. Você pode pegar para mim? Ela foi correndo, pegou, quietinha, deu para a amiga. No dia seguinte, ela repetiu a mesma coisa, e assim foi repetindo.
E até que devagarzinho, através dos atos dela, ela se tornou uma pessoa um pouquinho mais, como se chama? Sociável, enfim. E ela devagarzinho começou a colocar outras pessoas dentro do universo dela. E o que aconteceu no final com essa menina? Ela conseguiu casar. Agora... Né? Oi? Alguma colega de um irmão que precisa para ela. Né? Prendeu o irmão, né? Mas tem outra história também bonita do professor Hermann Branoven. O professor Hermann Branoven, ele foi um rabino, aliás, rabino não, ele era um grande cientista, ele é nascido na Rússia. Na década de 70, ele conseguiu, assim, excepcionalmente, através de milagres, assim, sair da Rússia. E ele se tornou um grande doutor em física, catedrático. Ele tem uma teoria nova dentro no ramo da física eletrohidrodinâmica. E ele ele é vivo, mas hoje ele já está velhinho. Eu vi ele faz 1 ano e meio atrás nos Estados Unidos. Ele já anda assim, com ajuda. Mas até alguns anos atrás, ele vivia viajando pelo mundo, metade do ano viajava dando palestras, conferências, porque é algo muito interessante isso que ele descobriu dentro da física. Ele me contou essa história. Eu acho que eu contei para alguns de vocês, algum curso da Kabbalah também, não para todos, então vou repetir. Ele me contou essa história. Ele contou que no ano era 89, 88, por aí, ele recebeu um telefonema do secretário do Rebbe de Lubavitch. E o secretário falou: doutor, o Rebbe pediu um favor para o senhor. O Rebbe pediu para o senhor ligar para aquelas pessoas que você ainda tem o telefone deles na Rússia e avisar que em breve eles estarão fora da Rússia. Né? Contei para alguns, não? Vocês se lembram? Acho que para essa última turma eu contei. Ok, então vou contar, vocês não sabem. E falou para ele: olha, avisa para todos os seus conhecidos que em breve eles estarão fora. O que aconteceu foi que o professor achou isso um absurdo. Tirar uma pessoa da União Soviética era um absurdo naquela época. Era mais fácil você abrir de novo o Mar Vermelho do que sair alguém da Rússia naquela época. Mas a gente sabe, quando o Rebbe fala, a gente tem que fazer. Então, ok, ele conseguiu ligar para umas 10 pessoas mais ou menos lá na Rússia, mas ninguém acreditou. Todos tiveram a mesma reação. Falaram: não, absurdo. O outro falava: olha, não posso falar, desculpe. Eles tinham medo de falar no telefone. Bom, ele deu o relatório para o secretário do Rebbe, ligou para os Estados Unidos, deu o relatório. E o secretário, passa uns 2, 3 dias, liga para ele de novo e fala o seguinte: olha, falei com o Rebbe, pediu para você ligar de novo para essas pessoas e falar para eles que em breve eles estarão fora, porque é uma questão de tempo, porque o processo já iniciou, é uma questão de tempo para isso se concretizar. Então, aconteceu o que aconteceu, a perestroika, a Rússia quebrou o bloco comunista. Interessante que 1, 2 anos depois, Gorbachev, ele foi para Israel. Ele está em Israel. E saíram muitos imigrantes judeus para Israel, não tinha lugar para receber tantos imigrantes, até era um problema. O Rebbe tinha avisado 2, 3 pessoas antes do governo para começar a receber centros de captação para novos imigrantes, e ninguém levou isso a sério, porque era um absurdo. Mas o Gorbachev foi, esse professor pediu uma audiência com o Gorbachev, ele queria conversar. Então ele sentou e começou com esse Gorbachev e falou: olha, o Rebbe ele me falou isso, e eu liguei para as pessoas e avisei. O Gorbachev perguntou: mas que ano foi isso? Que data foi isso? O professor falou a data que foi. O Gorbachev falou: é impressionante. Porque no momento que o Rebbe, no momento que você fez isso, no momento que eu subi no poder, nessa época, eu nem imaginava fazer aquilo que eu realmente fiz. O Rebbe sabia o que o Gorbachev ia fazer sem que o Gorbachev sabia. Mas já sabia, estava tudo programado. Né? Mas, enfim, como eu falei, o Rebbe recebia muitas cartas por dia, respondia a todas elas. E uma vez, a ordem era que o secretário pegava as cartas e entregava para o Rebbe as cartas. Uma vez, tinha um amigo muito próximo do secretário que precisava de uma resposta meio que com urgência. Ele estava com pressa. Pediu para o secretário: olha, tem aqui minha carta, mas
Você faz favor, bota no início da pilha, porque eu quero logo uma resposta, estou ansioso. Ok, o secretário botou a carta do amigo logo em primeiro. De noite, quando o Rebbe ele abre a porta para pegar as cartas, o secretário entrega a pilha. O Rebbe não quer pegar aquela pilha. Fala, não. O Rebbe olha para a pilha, o Rebbe pega aquela carta, e ele abre aqui assim as cartas no meio, enfia, depois ele jogou as cartas para A verdade, a grandeza do Rebbe, na verdade, assim, tivemos muitos tzadikim, muitos justos, muitas pessoas muito iluminadas, né? Pessoas que a grandeza deles eram, às vezes, no estudo da Torá, estudavam com uma profundidade, uma extensão tão grande, eram grandes sábios. Tivemos tzadikim justos, que a grandeza deles era que eles faziam muitos milagres. O Baal Shem Tov fazia muitos milagres, por exemplo, e outros também, coisas sobrenaturais muito grandes. Enfim, eu acho que a grandeza do nosso Rebbe era que ele tinha tudo isso. Mas acho que a grandeza dele é que ele se preocupava com cada um de nós, individualmente. Ele parava e respondia a carta para cada um de nós. Se preocupava com o problema que o cara tinha com a esposa. Ele achava que ela ia ajudar, de repente a esposa está atrapalhando ele no casamento. Então ele escrevia para ele, seja mais humilde, ou coisas assim. Outro tinha problema com dinheiro, outro problema de saúde, Deus nos livre. E ele se preocupava com cada um, escrevia uma carta. Então essa foi, na verdade, a grandeza do nosso Rebbe, né? Muito bem. Então, ele é muito recente, né? A palavra mas ele pode ser considerado um profeta, não? Tem alguma coisa assim no Rebbe? Sim, com certeza. Um grande sábio. Sim, mas assim, a gente via que ele era um profeta, né? Está escrito no Talmud que depois que o templo foi destruído, o primeiro templo, então foi elevada a profecia do povo judeu. Assim está escrito. Depois que o primeiro templo foi destruído. O primeiro templo, 350 anos antes da Era Comum. Então a profecia foi elevada. Assim está escrito. E quando você estuda esse Talmud, esse trecho, assim, muito superficialmente, parece que não tem mais profetas, foi elevada a profecia. E o Rebbe, isso tem uma discussão entre vários livros. O Rebbe, ele falou um discurso em 91. E nesse discurso ele fala extensamente, explica como existe profecia ainda. O que o Talmud fala que a profecia foi elevada, não está escrito que a profecia foi cancelada, mas sim que foi elevada. O que significa isso? Significa que quando o templo estava aqui, então a presença divina era muito grande, pairava sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, e uma pessoa que se elevava um pouquinho acima da terra já tinha profecias, certo? Um tzadik que se elevava um pouquinho do mundo material já conseguia atingir um nível de profecias. Então no povo judeu teve 3.000 profetas. No Tanakh, na Bíblia, está descrito lá ou 48 ou 58, não me lembro o número, alguma coisa assim, acho que 48. Mas tiveram 3.000. Só que depois que o templo foi destruído, o que aconteceu? A profecia foi elevada, fala o Rebbe, não cancelada. Isso significa que para você ser um profeta, depois disso, não adianta você só subir um pouquinho sobre a face da terra. Você tem que se elevar muito. Mas existiram profetas depois disso. E o Rebbe então explicou isso extensamente em 91. E ele falou como meu sogro foi um profeta. O sogro dele era o Rebbe anterior. Ele falou, meu sogro foi um profeta. Depois ele fala assim, o Rebbe, ele traz lá, é interessante, porque sempre que o Rebbe falava uma profecia, ele não falava isso é uma profecia. Ele falava assim, olha, precisamos construir novos centros de captação para imigrantes russos, porque daqui a pouco vai vir muita pessoa e não vai ter lugar para receber. O Rebbe falou isso, mas ele não falou isso é uma profecia. Falou para pessoas lá do governo que precisava fazer isso. Em 93 teve um furacão muito grande em Miami. O Rebbe falou, tem que sair de Miami, ou tem que ficar em Miami. Mas o Rebbe nunca falou, isso é uma profecia. Guerra do Golfo. O Rebbe nunca falou, isso aqui é uma profecia, que não vai ter guerra em Israel, que ninguém vai morrer. O Rebbe falou, Israel é o lugar mais seguro do mundo. Não precisa fugir de Israel. O Rebbe falou isso em 91, em Guerra do Golfo. Nunca falou isso é uma profecia. Mas em 91 foi a única vez que ele se pronunciou dessa maneira. Ele falou, como meu sogro foi um profeta,
Depois ele falou que a profecia do meu sogro foi continuada através dos alunos do meu sogro. Então, assim, era bem evidente que naquele momento que ele estava se referindo a si próprio, porque não tinha, mesmo que ele não falou, eu sou um profeta, assim, ele falou, a profecia do meu sogro continua através dos seus alunos. Ele era o único aluno do sogro que tinha, né, esse nível. Era evidente, quando a gente escutou isso, que ele estava se referindo a si próprio. E aí ele falou logo o seguinte, uma frase assim, falou, e a profecia, ele falou, e a nova profecia é Otot Kunt Mashiach, uma frase em Yiddish, que significa, bem breve, Messias estará conosco. Então, assim, nós temos uma regra que Maimônides traz. Quando vem profeta falso, quando vem profeta, ele fala uma profecia ruim, e essa profecia não se concretiza, não é um sinal que ele é um profeta falso. Ok? Porque Deus é todo piedoso, ele pode ter cancelado. A gente pode ter se arrependido, Deus cancela a profecia falsa. Assim foi no caso de Ninvé, profeta Jonas, certo? O profeta Jonas vem em Ninvé, né? Como é que fala em português? Como? Ninvé. Ok, Ninvé, pessoal, eu não consigo. Nunca, tá bom? Vocês vão entender. Então, o profeta Jonas, ele foi em Nínive e ele chegou lá avisando que daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Todo mundo lá em Nínive fez chuvá, se arrependeu, voltou para Deus, Deus cancelou. Então, isso não é uma prova que ele é um profeta falso, é um profeta verdadeiro, só que Deus foi piedoso e cancelou. Mas quando tem um profeta, que nós vemos pelas atitudes dele que é um profeta verdadeiro, significa um profeta que ele guarda todas as leis da Torá, certo? Ao pé da letra, sem modificá-las, não acrescentar e diminuir. Um profeta que ele é um grande justo, uma pessoa iluminada, um tzadik, como a gente fala, um justo, um homem que sabe a Torá bastante, um homem que se elevou espiritualmente muito. A gente vê, através dos atos dele, que ele é um profeta verdadeiro. Então, se ele fala uma profecia boa, de acordo com as regras, isso tem que se concretizar. Então, se Deus quiser, bem breve, a gente vai ter aqui o Messias. Já estamos entrando na era messiânica. Se Deus quiser. E ali, certamente, tem uma informação muito boa também sobre a era, né, do Mashiach, né? Uhum. Um vídeo interessante também. Se Deus quiser, a gente pode falar mais depois também sobre a era messiânica, podemos estudar sobre isso, né? E pessoal, é o seguinte, semana que vem, daqui a 2 semanas, eu não vou estar, eu vou viajar daqui a 2 semanas. Então, eu queria fazer a aula semana que vem, para a gente não ficar muito tempo sem perder a aula. Ok? Pode ser? Tem um feriado semana que vem, não tem? Ou não? Vocês vão viajar, não? Não? Podemos fazer aula domingo, então? Ótimo. Porque senão a gente vai ficar muito tempo sem aula, não é legal. Pode. Vocês vão esquecer já.